Olá! Essa então é a continuação da aula 3, em que nós vamos ver as várias formas de se ler um texto e suas leituras, nesse sentido. A gente vai ler a estrutura argumentativa, a gênese histórica e também a herança filosófica desse texto, do qual a gente vai produzir uma análise. E eu comecei colocando aqui para vocês uma pintura da Dora Long Bahia, na qual a maneira de Pierre Menard, ela refaz a pintura do Eugène Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo, ela refaz tal como é a pintura e interfere com uma mancha vermelha na frente. Ou seja, é claro que é uma pintura, mas ela está aqui fazendo mais ou menos o que nós estamos fazendo em relação ao texto. Está relendo uma imagem, a imagem do Eugène Delacroix, recolocando essa imagem, lendo essa imagem do modo como ela pode ser lida atualmente, sempre com certo deslocamento anacrônico, mesmo que esse anacronismo seja controlado. Bem, então vamos partir para o texto, Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita, que, como eu disse para vocês, foi escrito em 1784. O texto já começa com as duas proposições que vão ser levadas a cabo nas próximas etapas do texto. A primeira é: a história deve ter um curso regular por trás da aparente contingência. E a segunda questão: a contingência é uma perspectiva estreita do homem em seu tempo de vida, indivíduo do homem do ponto de vista antropológico, como a gente vai ver, e a lei geral, por outro lado, é uma perspectiva da espécie, uma perspectiva da humanidade, uma perspectiva racional, como também nós vamos ver no desenvolvimento do texto. Então, nesse sentido, as 4 primeiras proposições do texto tratam da natureza do espécime humano, do homem, enquanto ser individual. O indivíduo nesse sentido antropológico, como o século XVIII entende a palavra antropologia, que é, por um lado, racional, mas vive dentro do seu tempo histórico, portanto tem o seu desenvolvimento cerceado por essa dimensão histórico-individual. Esse homem é também egoísta, é tolo, como a gente viu. Ou seja, ele tem uma parte que é movida pelas afecções de si mesmo ou de um objeto que pertence à sensibilidade, e ele possui uma outra parte, um caráter de passividade do interno, que tem um caráter da espontaneidade da percepção, que é a consciência pura do agir que constitui o pensamento. E pertence à lógica, isto é, um sistema de regras do intelecto, assim como aquele outro sensível pertence à psicologia. Ou seja, a psicologia, isto é, pertence ao complexo de todos os atos internos submetidos a leis naturais. Ou seja, o homem possui, portanto, essas duas dimensões, uma dimensão que é lógico-racional, mas uma dimensão que é antropológico-psicológica. Isso está no parágrafo 7 da Antropologia de Kant. Então, relendo aqui o trecho todo, as representações em relação às quais o espírito se comporta passivamente, por meio das quais, portanto, o sujeito sofre uma afecção, pertencem à sensibilidade. Aquelas, porém, que incluem o verdadeiro agir, o pensamento, pertencem ao poder cognoscitivo intelectual. Então, nas primeiras 4 proposições do texto, Kant está pensando nesse espécime humano afetivo, antropológico, psicológico. A partir da 5ª proposição, o argumento toma um outro rumo, e ele apresenta a natureza humana como uma forma racional incompleta no indivíduo, portanto, incompleta no tempo histórico individual, mas que se projeta para um plano maior da espécie, teleológico e racional, que é responsável pelo aprimoramento associativo das sociedades humanas. Então, Kant vai falar dessa sociabilidade insociável nos indivíduos que se espelha na comunidade também dos estados. Um estado muito bem construído, ele vive entre outros estados e pode ser devastado por guerras de antagonismos. Portanto, a mesma natureza humana leva ao aprimoramento racional das relações cosmopolitas de um estado a outro, como ela leva ao aprimoramento de uma geração a geração. Ou seja, Kant passa da espécie para a história, passa do indivíduo à espécie. Chegamos então ao final do texto, e aí Kant faz o quê? Ele retorna às perguntas iniciais, a história deve ter um curso por trás da aparente contingência, a história deve ter uma relação, uma lei geral que aponta para uma perspectiva da humanidade, e ele vai tentar responder se as proposições levam ou não a corroborar essas duas hipóteses. Então Kant se pergunta, para fechar o argumento, seria coerente entender que os indivíduos, os animais, as plantas, possuem uma ordem interna, são organizados segundo um fim, mas não a natureza como um todo? A teleologia e a lei geral são necessárias para compreender, portanto, o plano geral da natureza, a natureza como um sistema, tal como um organismo, e não como um aglomerado de fatos.
Vocês viram que até aqui a gente leu o texto no próprio texto, o texto seguindo a ordem das suas próprias razões. Há também um modo de ler que procura a gênese desse texto, que diz respeito, portanto, à causalidade externa e não ao desenvolvimento lógico do texto. Esse texto, por exemplo, tem um contexto histórico, ele está localizado historicamente e ele pertence à época de Frederico II e ao Iluminismo, na sua versão alemã. Isso também é importante. Mas como a gente viu no texto do Victor Goldschmidt, essa forma de ler o texto, ela pertence muito mais ao movimento metodológico da história. Aqui a gente vê, num quadro do Adolf von Metzel, a corte, vamos dizer assim, do Frederico II. Aqui no cantinho vocês estão vendo o sorriso irônico do Voltaire. Ou seja, é óbvio que nós vamos colocar esse texto na sua relação histórica. A gente mesmo leu anteriormente um pequeno trecho do texto do Rousseau. Mas se você mantém o texto preso ao seu tempo histórico, ou se você mantém o texto preso ao seu tempo lógico, se perde a possibilidade daquele anacronismo controlado de produzir uma ficção heurística, como propõe a Nicole Lorat. O que seria essa ficção heurística? Seria entender o texto a partir do próprio argumento do texto, da sua própria lógica, a partir da sua própria argumentação, ou seja, sem necessariamente desvirtuar essa argumentação para responder a outras questões que não são aquelas do contexto imediato do autor. Essa forma de leitura, ela depende de uma leitura muito rente e lógica ao próprio argumento do autor. Esse deslocamento, ele é muito próprio à lógica interna do autor. E aí, como proposta de reflexão que eu trouxe para vocês na outra aula e aqui eu trago novamente, vale pensar o quanto esse texto de Kant foi relido, por exemplo, por autores como Hannah Arendt, para repensar contexto muito diverso daquele de Kant, que é o de direito internacional após a Segunda Guerra, quando a gente tem vários estados que tinham constituições e que precisam ser julgados, retomando, que precisam ser julgados segundo uma constituição externa, cosmopolita, segundo um direito internacional. Aqui a gente vê, por exemplo, um salão da ONU votando. É claro que também aqui nós estamos dentro de uma ordem política, é claro que, como diz Kant, a razão ela só se explicita quando ela mergulha nos antagonismos históricos, mas desse modo, como vocês veem aqui na ONU, a gente pode reconstituir toda aquela argumentação de Kant. Bem, e essa foi então a terceira aula. Espero que tenha ajudado a ler o texto e que nos ajude a propor as várias leituras possíveis de uma obra filosófica.